pouquinho aqui da palavra de Deus, já compartilhamos da palavra cantada, e nós iremos compartilhar um pouquinho aqui da palavra de Deus. O assunto que eu gostaria de abordar nessa manhã é manifestando a palavra. Diga comigo, manifestando a palavra. Diga para o seu vizinho, manifeste a palavra. E aí talvez a pergunta que vem é que palavra que precisa ser manifestada? E nós estamos falando da palavra que nos guia, a palavra que é como bússola para nós, que é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos querendo dizer manifestando a palavra, é manifeste o propósito. Diga comigo, eu preciso manifestar o propósito. Significa que eu preciso fazer conhecido o propósito, eu preciso revelar o propósito. E eu gosto muito do slogan que a Jocum usa. A Jocum é uma missão, que significa jovens com uma missão. Eles usam um slogan que faz parte, do chamado do ministério. Como nós temos aqui na Comunhão Cristã Resgate, tínhamos aquele adesivo que estava bem aqui no púlpito, e nós mudamos o púlpito. Mas vocês lembram, qual é o slogan que estava aqui na frente, naquele púlpito? Ser como Ele, amar como Ele e servir como Ele. E o slogan que a Jocum usa é conhecendo Deus e o fazendo conhecido. Você só pode revelar aquilo que você conhece. Não adianta você querer falar de Deus ou manifestar Deus que você não conhece. Que você não tem uma familiaridade, uma experiência, uma revelação. Olha o que diz o A.W. Tozer. O A.W. Tozer. O som está ruim? Eles vão tentar dar uma melhorada. O A.W. Tozer, ele diz o seguinte: o diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, mas continua sendo diabo. Vou repetir. O diabo conhece a Bíblia mais do que todos nós, mas continua sendo diabo. O segredo não está em conhecer, mas em praticar. Diga comigo, o segredo não está em conhecer, mas em praticar. Eu gostaria de hoje, de uma forma bem objetiva, falar sobre o verbo. Diga comigo, o verbo. Você há de convir comigo que a gente não consegue ter um diálogo se a gente não usar verbo. Sim ou não? O verbo, ele está presente. O verbo, ele faz parte de uma essência. Então, a palavra verbo precisa ser exercida em nós, desempenhando o seu propósito e nos desenvolvendo até o cumprimento da execução, criando e exercendo a influência pela qual foi liberada. Olha o que diz Isaías 55, verso 10 e 11. Não precisa abrir, que eu não vou ficar nesse texto. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Verso 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Diga comigo, a palavra, ela tem propósito. E se tem uma coisa que nós como cristãos precisamos nos apropriar, exercer, é a ação da palavra. E muitos de nós estamos sendo fracassados, porque não exercemos a palavra, no sentido de que ela tem como propósito. Olha o que a Bíblia diz:
O próprio Senhor dizendo, assim como a chuva que cai do céu, não volta para lá, sem que antes o quê? Para que cai a chuva, irmãos? É só para chover, é isso? A chuva ela cai para regar Porque, embora eu gosto muito de sol, eu acho que, eu não sei se eu sou muito carioca, para mim eu acho que não precisava de chuva. É óbvio que isso não é uma verdade. A chuva é necessária. E a chuva que cai, elas caem para um propósito, para regar a terra, para que as sementes que foram plantadas, elas possam germinar e assim frutificar. E olha o que a Bíblia diz: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem que reguem a terra e fazem a brotar e florescer, a fim de que produza sementes para o semeador. Diga a palavra, ela produz sementes. Se a palavra produz semente, o que você está fazendo com a semente que é a palavra? Se você não plantar a semente, o que acontece? A semente não faz o propósito dela. Você tem a semente, mas se você não pega a semente e planta, o que ela faz? Não serve para nada, irmão. Ela não cumpre o propósito pelo qual ela nasceu. Ela não cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Diga, a palavra de Deus que sai da boca dele não volta para ele vazia. Eu quero te fazer uma pergunta: como que a palavra de Deus não volta vazia para ele? A palavra não volta vazia quando você pega a palavra que é semente e aplica ela. Porque senão ela vai ficar vazia. E aí você vai compreender por que cristãos têm resultados e outros não. E talvez você possa imaginar, não é o tempo de Deus, ok, eu compreendo isso também. Porque Eclesiastes capítulo 3 que existe o quê? Diga tempo. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar. Isso faz parte. Agora entenda o seguinte: como que a palavra de Deus não volta vazia? Deus libera uma palavra para você. Quantos sabem que a palavra de Deus é cheia de promessas? E as promessas são feitas para quem? Diga, para os filhos. Deus sempre olha filhos, Deus olha família. Esse é o propósito de Deus. Deus não está olhando para a humanidade no sentido, embora faz parte, mas do universo, de todas as galáxias, de tudo. Deus está olhando. Isso faz parte de propósito. Deus está olhando para os filhos. Deus está comunicando aos filhos. Deus está comunicando à família. Deus quer sentar para, ter relacionamento com a família. Então a palavra precisa ser exercida em nós, e ela vai desempenhar o propósito e nos desenvolver até o cumprimento da sua execução, criando e exercendo influência pela qual ela foi liberada. Se Deus diz para mim que eu sou forte nele, o que você faz? O que você faz? Você diz, eu sou fraco. Se você fizer isso, funciona? Funciona. Porque há poder na sua palavra, há poder naquilo que você verbaliza, há poder naquilo que você declara. Mas se a palavra de Deus diz, eu sou forte, eu sou mais do que vencedor. Você sabe o que é um vencedor? É aquele que vence. Mas tem gente que vence hoje e amanhã perde e desiste. A Bíblia diz que eu venço hoje, estou pronto para vencer amanhã. E depois de amanhã, de novo, eu estou pronto para vencer. E quando eu sou derrotado, eu tenho um entendimento. O que foi que aconteceu para eu ser derrotado? Porque Deus me construiu para que eu, em Cristo Jesus, possa triunfar e eu possa prevalecer sobre as hostes malignas, demoníacas, sobre todo o poder, sobre toda a esfera que quer resistir e nos fazer oposição. Olha o que
João, discípulo de Jesus. Você sabe que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. Eles falam, né, de pontos de vista diferentes. Mas João, ele vai introduzir algo muito diferente. João, quando ele vai falar de Jesus, ele quer trazer um contexto diferente dos outros 3 que contaram, né, sobre o evangelho. E você imagina como é que Jesus pode ser relatado na mente de João. Eu estava vendo um seriado, pode dizer assim? É isso mesmo, né? Uma série, que é o The Chosen, que os irmãos falavam toda hora para mim, veja, é muito legal, muito maravilhoso, mas como eu sou um cara muito quadrado no sentido de limitações, né, de às vezes saber mexer numa coisa ou no outra, e como era um aplicativo, eu não sabia como fazer esse negócio, ou não tinha um interesse, essa era a grande verdade, de ir atrás. Pois bem, eu cheguei a baixar isso no meu celular, e depois vi que isso já estava na Netflix, pelo menos já tem, acho que o primeiro, como é que fala isso, gente? A primeira temporada está no Netflix, e você vê um monte de coisa na Netflix, vê ou não vê? Vê ou não vê, gente? Quem é que vê Netflix aqui? Glória. Quantos leem a Bíblia? Nem abri os olhos. Falando nisso, estamos na nossa, o quê? Plano anual de leitura bíblica. Você precisa entender sobre a palavra, sobre o verbo. Então, João, ele falou, cara, como é que eu vou falar de Jesus? Mateus conta isso, Marcos conta aquilo, Lucas conta aquilo. Ele falou assim, rapaz, o que é Jesus? O que é a boa nova? Qual é a mensagem que eu vou trazer? Olha o que ele começa a dizer, João capítulo 1, verso de 1 a 5. No princípio era diga verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Escute, aonde tem luz, treva é expurgada. Aonde tem a presença de Deus. Mas eu falo, Sérgio, eu digo, meu irmão, é mais do que falar. Existem coisas que você não fala, existem coisas que você se apropria e ordena. Tem gente que às vezes vai falar dentro de uma esfera espiritual contra os adversários, os inimigos. Existem inimigos espirituais, sim ou não? A gente às vezes conhece muito de inimigo natural. Aquele cara ali é meu inimigo, não gosto dele. Esse tipo de coisa. Ou então nas batalhas épicas. Aquilo lá, aquele povo contra aquele outro povo. Mas existe uma batalha espiritual. E existem situações, meu irmão, que você não pede, você ordena. Tem gente que às vezes vai orar por alguém endemoniado. E ele fala assim, por favor, eu gostaria que o senhor saísse daqui dessa pessoa. Meu irmão, você não pede, você ordena. Diga, eu não peço, eu ordeno. Agora preste atenção que eu vou falar para você. Preste atenção que eu vou falar para você, irmão, por favor. Tem muita gente que não se apropria, tem que se apropriar porque é covarde. Não entendeu o propósito de Deus. E tem gente que se acha que é mais do que é. Escutou o que eu falei para você? É só estar no lugar certo, na posição certa. Quando você está falando para um endemoniado que aquela pessoa precisa sair no nome de Jesus, não é o nome de Jesus necessariamente que funciona, irmão. É a autoridade do reconhecimento que os demônios têm do nome de Jesus. E os demônios querem saber se você sabe quem ele é ou não. Diga o verbo. A palavra precisa ser exercida. Já contei para vocês que anos atrás estava caminhando. Eu morava na Penha, estava indo para o seminário. E ao atravessar a rua São Clemente, onde era o seminário, vi uma figura de uma pessoa, de um mendigo, andando. E me deu um incômodo. Eu falei baixinho. Baixinho, diga baixinho. Irmão, o
cara devia estar uns, sei lá, 10 metros de mim à frente, assim. Eu falei baixinho. Senti um incômodo. E continuei atravessando a rua. Ao atravessar a rua, São Clemente, para chegar no seminário, agora deparo com uma figura. Qual? Aquele mendigo na minha frente. Ele para e diz: vou te matar. Ah, irmão, eu já tinha aprendido. Primeira coisa que eu saquei logo foi minha pistola. Está amarrado no nome de Jesus. Não é isso que a gente faz? Aí, aquela figura não era a pessoa. Era o que estava na pessoa. Olhou para mim e disse: não estou não. E agora, o que você faz? Você fala: está amarrado sim, no nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Meu irmão, aquela batalha que foi de segundos, parecia uma eternidade. Eu falei: Senhor, acaba logo com esse negócio, dá o teu jeito aí. Sabe qual foi a próxima palavra? Daquilo que estava naquele homem, disse assim: saia daqui. O mundo espiritual é verdadeiro, irmãos. Eu falei: não saio não, sai você. De repente aquele homem fez assim, ó, e seguiu o caminho. Eu atravessei a rua, imagina como é que eu estava, hein? O que você acha? Grandão, né? Como eu de peitinho de pombo. Pedi uma água com açúcar, falou: por favor, me dá uma aguinha com açúcar que eu estou todo trêmulo aqui. Mas a gente vai conhecer o poder de Deus, meu irmão, é declarando aquilo que você crê. É declarando aquilo que você ouviu, atendeu e experimentou. Quantos querem ter um tipo de experiência desse? Vou orar nessa manhã para você, os demônios encontrarem com você no meio da rua. Ninguém está afim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O livro de Atos, capítulo 18. Os apóstolos estavam pregando, os mensageiros, anunciando as boas novas. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. Continua ruim? Quer que eu use um outro microfone, gente? Vamos lá. Tá dando, gente? Tá ok? Tá ouvindo? Amém. E eles pregavam, estavam comunicando, anunciando as boas novas de Jesus, né? Aquele que eles experimentaram, viveram. E eu li, né? 1 João 1,5, né? Então, João estava trazendo esse contexto de Jesus como verbo. O Espírito Santo, por João, descreve a Jesus como o Logos eterno. Diga: o Logos eterno. João, então, ele tem a clareza de que Jesus, ele é muito mais do que apenas aquela figura pelo qual ele viveu, viu, experimentou, teve experiências maravilhosas, ensinamentos, correções. Ele sabia que Jesus era muito mais do que apenas um ser, um indivíduo maravilhoso. João entendeu que Jesus era o próprio Deus. Diga: o verbo é o próprio Deus. A Bíblia diz que no princípio, diga: no princípio. Que princípio é esse, gente? A Bíblia diz que Deus não tem princípio e fim. Se alguém disser para você assim: Deus não existe, você vai dizer: você está certo. Vou quebrar a perna de alguns agora. Se alguém disser para você que Deus não existe, você vai dizer: você está certo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Deus não existe, Deus é.
para existir, precisa alguma coisa acontecer. Precisa ter início. E Jesus, o Pai, o Espírito, eles não têm início. O princípio era o início do propósito da criação. Mas ele está na eternidade. Diga, Deus não existe, Deus é. É óbvio, logo porque ele existe. Amém, gente? Existem pessoas que vão dizer para você, Deus não existe. Você vai dizer, você está completamente certo. Talvez dentro do seu ponto de vista ele não existe, mas para mim ele é mais do que existir, ele é. E quem já viveu e quem já experimentou Jesus, pode dizer, ainda que esteja debaixo de uma guerra, de um conflito, de um pavor, de um desespero, Deus, ele é. Deus não apenas existiu para Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu não gosto de falar do nome desses caras, que era o nome que os caras deram lá na Babilônia. Mas o Misael, não sei o nome lá que eu sempre esqueço. Eu vou gravar esse negócio, só para não falar o nome, porque cada nome desse que está lá são os deuses, a Babilônia que acrescentou o nome deles, embora está na Bíblia. Né? Mas, para aqueles caras que estavam naquela fornalha, eles não estavam nem aí, entre aspas, se Deus ia existir naquele momento para os livrar. Eles sabiam de uma coisa, que Deus é. E se Ele quisesse, Ele podia os livrar da fornalha. Daniel a mesma coisa e tantos outros. Mas eu estava falando aqui ainda há pouco sobre Atos capítulo 18, se eu não me engano. Quem puder me ajudar e achar o versículo, para eu dar o endereço direitinho, por favor, ache. Estavam os discípulos de Jesus, os apóstolos, pregando. E eles estavam numa jornada, caminhando para cá, para lá e para cá. E um homem achou muito interessante o que os apóstolos estavam fazendo. Pregando, libertando as pessoas, curando as pessoas. E aquele homem tentou comprar, diga comigo, comprar aquilo que os discípulos, os apóstolos tinham. E ele, muito interessado em outros, com outros propósitos, vendo aquilo, falou assim, rapaz, isso aqui, não está lá no contexto bíblico, mas isso aqui é uma fonte maravilhosa. Isso aqui é uma maneira grande da gente se dar bem. E a Bíblia diz que aquele homem, tomando ou achando que podia fazer a mesma coisa do que Paulo fazia, foi para um endemoniado e disse, alguém achou o versículo? Esconjuro-vos os filhos de Seva. 19, desculpa, não é Atos 18, é Atos 19. A Bíblia diz que os filhos de Seva, tomando, alguém achou aí? Se achou, diz para... Versículo 15, põe aqui para mim, por favor. Rafa, é o Rafa que está aí? A partir do 13. Eu não ia falar sobre esse versículo. Alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Como que eles dizem? Eu esconjuro vocês por quem Paulo prega. 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Esse cara, o Seva, era um judeu sacerdote. Verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço e bem sei quem é, mas vós, quem sois? O que o endemoniado falou, irmão? Eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas você é quem? Quem é você? Escute uma coisa, se você é um cristão que está no anonimato, que ninguém sabe quem você é, quero te convocar, sai desse lugar, irmão. A Bíblia diz que esse mundo, ele vai nos odiar. O mundo nos odeia. Não pense que o problema é você. O problema é aquilo que você emite.
O problema é aquilo que você fala. O problema é o lugar que você se encontra, no sentido daquilo que você leva, a mensagem que você comunica. O mundo não gosta. Por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. E você já não é mais do maligno, amém? Quantos já foram do maligno aqui? Tem gente que levanta a mão assim com uma vontade, eu já fui dele. Não tem que ter prazer nisso não, gente. Você era um escravo, eu também. Mas hoje eu tenho prazer para dizer, eu sou do meu Senhor. Eu sou do meu Salvador. O Messias, o Salvador me encontrou. O Messias se revelou para mim. E a partir do momento que ele se revela para alguém, esse alguém é conhecido, como também passa a ser conhecido. O mundo espiritual sabe quando você sai aqui da igreja e você vai por onde você vai. Tem um GPS espiritual que vai atrás de você assim, ó, dizendo, ali tem um filho, ali tem um servo, ali tem o sangue, ali tem a glória, ali tem a presença, ali tem o poder, ali tem, para ele, não deixa ele descobrir isso, não deixa ela descobrir isso, não deixa ele se apossar dessa verdade, não deixa. É desse jeito que funciona. Quantos já ouviram? Esqueci, gente. Aqui, né? Abençoe quem é Paulo. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de dois, se assenhorou de 2 dos 7, pôde mais do que eles, de tal maneira, não na interferência, né? De tal maneira, que nus e feridos fugiram daquela casa. Em outras palavras, tomaram couro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você falar para sair no nome de Jesus, o demônio vai sair, não é por causa de você. O demônio não vai sair nem porque é no nome de Jesus. O demônio vai sair porque a autoridade que você sabe que ele tem é suficiente para exercer na sua vida e na sua boca, na sua palavra, aquilo que ele diz. E a Bíblia diz que quando você colocar a mão sobre o enfermo, eles serão curados. Quando você colocar a mão sobre alguém que está oprimido, ele será liberto. A pergunta é, por que não está sendo? Porque nós não estamos exercendo o verbo. Nós não estamos exercendo a palavra. No primeiro momento que a gente diz, o diabo diz que não, você diz, ai meu Deus, o que aconteceu? O líder falou, o pastor falou, meu discipulador falou que era assim que eu tinha que fazer, eu fiz tudo direitinho. O que você fez direitinho? O jeitinho que ele falou. Você só não fez uma coisa, você não conheceu o Deus do jeitinho, o Deus do milagre, aquele que exerce o poder e a autoridade sobre as influências malignas. E quando os demônios veem que alguém sabe, reconhece quem é o verbo, e utiliza o verbo, utiliza a palavra, meu irmão, pode ser que em algumas ocasiões nem aconteça necessariamente na hora, mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte, que estes sinais, o quê? Seguirão, acompanharão aos que creem. Posso ouvir um amém? Diga crer. É mais do que apenas falar. Crer é mais do que apenas entender. Crer é se posicionar. Crer é dizer, Deus disse, Ele falou e Ele vai cumprir. E olha, dá-lhe de palavra, dá-lhe de palavra. Eu escutei uma ministração que a Cíntia postou lá no grupo. Vocês sabem que nós não somos aqueles que ficam dizendo, vê isso, vê aquilo, ouve aquilo, sim ou não? Então, quando a gente fala assim alguma coisa, irmãos, se esforce. Sei que você tem uma vida corrida, nós também. Eu mesmo falei, eu preciso parar para ver isso. Se a minha esposa falou para ver, é importante. Porque a palavra dela tem peso para a minha vida. Eu falei, eu vou ver. Aí eu dei um jeito para cá, para lá, falei, caramba, ainda não vi isso, Vou ver. Daqui a pouco eu fui lá, falei, vou ser agora. Fui e peguei. Eu não conhecia esse irmão, esse pastor. Eu acho que já tinha ouvido de nome. Mas ele, conta a história, esse pastor,
que ele era um cara envolvido na vida do crime e tal, e a sua mãe era uma serva de Jesus. E ela virava para ele e dizia para ele: você é de Jesus e você vai ser salvo. Glória a Deus. Só que ela ouvia da boca dele ele dizer assim: mamãe, eu sou do diabo, mamãe, para com isso. Desiste, mamãe. Você não vê como é que eu estou? Aí eu fico imaginando, ele não falou lá, mas vê como eu estou, provavelmente cheio de armamento, cheio da vida, né, que diz respeito. E várias vezes ele chegava em casa e ela dizia: meu filho, Jesus, ele vai te salvar. Eu falei: mamãe, para de bobeira, mamãe. Para com essas histórias. Eu já não falei que eu sou do diabo, mamãe. O que você faria, irmão? Você ia desertar o seu filho, né? Você vai para o inferno mesmo, então? Vai você e o diabo junto. É isso? É isso que um pai e uma mãe faz? Sobretudo um pai espiritual, uma mãe espiritual. Lembra que semana passada nós falamos? Nós somos uma cambada de crente, às vezes moral, mas sem nada de espiritualidade, carnal até dizer chega. Aí a mãe ouvia o filho dizendo: mamãe, para, desiste, eu já disse que eu sou do diabo. E ela, ó, caía na oração: Senhor, meu filho é teu, Jesus salva meu filho, eu não fiz. Aí, começa a se apropriar do verbo, irmão. Começa a dizer: eu não criei filho para calamidade, filho não é para desgraça, meu filho é para bênção, é para honrar. Ah, mas meu filho não está assim. Não está, mas vai ficar, amém? Ah, ele está assim, ele está perdido, mas vai ser encontrado, amém? Sim ou não, irmãos? Vai ser amanhã? Não sei, irmão. Eu só sei de uma coisa: se você não desistir, como foi a canção, é para mim inspiração. Porque quantos filhos aqui chegaram muito doidos em casa, e mãe e pai triste, envergonhado? Quantos? Só tem santo nessa igreja, gente. Uau! Deixa eu dizer uma coisa para você. O que faz a diferença, não o que meus olhos veem, o que faz a diferença são os joelhos dobrados e a declaração do verbo sendo emitido. Vai ser salvo, vai ser ganho, vai ser resgatado. Demorou 1 ano, demorou 2, demorou 3, vai demorar o tempo que quiser, mas que vai acontecer, porque o verbo foi liberado e a palavra vai se cumprir no tempo determinado pelo Pai. Só para finalizar essa historinha desse irmão, que um dia ele chegou em casa e ela tinha dito alguma coisa que ele ia ouvir a voz de Deus. E um dia que ele estava se preparando para fazer um assalto, ele ouviu uma voz de Deus. Quer dizer, ele não sabia que era a voz de Deus. Ele ouviu uma voz dizendo assim para ele: sai daí agora e vai para o lugar onde que eu vou te mandar. Ele olhou aquelas circunstâncias e meteu o pé. Saiu para um lugar que nem sabia para onde era. Pelo que eu me lembro, chegou e viu um panfleto, alguma coisa assim, era uma clínica de recuperação, foi para a clínica de recuperação, chegou lá, um cara que era interno da clínica, falou para ele: e aí, cara, ora aí. Ele falou: não oro não. Ele falou: não, ora aí, cara, Deus vai ouvir tua oração. Ele falou assim: eu não acredito em Deus não. Eu não falo com ele não sei falar com ele não. O cara insistiu em falar com Deus aí, ele foi lá e abriu a boca lá e falou lá. E ele chegou em casa naquele dia e falou para a mãe dele. Chegou na casa e a mãe dele olhando para ele e falou assim: meu filho, é hoje que Jesus vai se revelar a você e vai te salvar. Vocês que viram, não sei se eu estou confundindo, embolando, mais ou menos embolando, mas a verdade é a seguinte, irmão, que mais uma vez ele declarou: mamãe, eu já falei para você parar com essa besteira, eu sou do diabo, mamãe. Ele falou que viu a lágrima dela escorrer assim, ó. Sabe o que ela fez? Oração. Provavelmente ele soube isso depois. Madrugada na oração. Deus, salva meu filho. Ele chama Paulo, salvo Paulo, salvo Paulo. Lá pela manhã, bateu uma profeta lá na porta dela lá.
E falou: minha irmã, Deus mandou eu vir aqui para dizer que hoje Deus vai salvar o seu filho. Foi uma profeta que chegou na casa dela. Depois você vê o vídeo de novo. Chegou uma profeta e confirmando o que Deus já tinha falado com ela na madrugada. E ela, eu acho que é quando ele chega e diz para ela: eu sou do diabo, mamãe. Ela falou assim: hoje você vai conhecer quem é Deus. E naquele dia, Deus se revelou para a vida daquele homem. E naquele dia, Deus o salvou e o tirou. O que eu achei lindo, o que ele falou. No final da ministração dele, ele disse assim: eu sei que eu poderia usar a palavra como a Bíblia diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas se a minha mãe tivesse naqueles dias, estaria o nome dela lá, o Deus de Ana. Era a mãe dele. Ele falou que ele nunca viu uma fé tão consistente como a fé da dona Ana. Não adianta eu ficar falando do Deus de Abraão. O que você conhece? Da fé prática, da palpável, que olha e diz: vai mudar, vai transformar, vai acontecer. Tá sim, mas vai acontecer diferente. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero dizer para você. Existe uma palavrinha que muitas vezes, existem algumas pessoas que falam ela, que ela uma tem um sentido, tem o outro, mas as duas têm o mesmo contexto. Uma palavra chamada logos e rema. Quantos já ouviram falar isso? Crente mais velho só. Existe um tempo que isso era falado no meio das igrejas muito forte. A palavra logos e a palavra rema. A palavra logos e a palavra rema. Na verdade, as duas têm o mesmo sentido. A palavra logos, né, ali no dicionário no Strong, significa do ato de falar, palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou uma ideia que alguém disse. Palavra ou ditos de Deus, decreto, mandamento. Então está dentro desse contexto, o logos. Dito, palavra, falada ao vivo, sabe, emitida, declarada. Então logo a palavra logos e rema, para uma melhor compreensão e desenvolvimento da nossa fé, precisa, sabe, ser compreendida por nós. Ok? Escute o que eu vou falar para você. Muitos cristãos confessos, significa cristãos que confessaram a Jesus, têm se tornado pessoas insignificantes, fracas, débeis, são frouxas. Por que são frouxas, são débeis? Por que são fracas? Por não terem entendimento. Diga comigo, entendimento. Diga revelação. Significa, logo, se não tem entendimento, revelação, não tem o quê? Consistência. Não tendo experiência com a palavra de Deus, sendo, na verdade, a palavra de Deus é o próprio Deus que você se relaciona. Não tendo relacionamento, sem intimidade, sem nenhuma efetividade do poder de Deus e do mover do seu Santo Espírito. E talvez você pergunte para mim: ô Sérgio, isso tudo que você está falando nessa manhã, esses minutos que você está falando, qual é o propósito? O que eu preciso entender, absorver? É que o logos, o rema, precisa ser algo ativado, efetivado dentro de nós, irmãos. Olha aqui, o logos significa a palavra de Deus dita, escrita, é a letra. O conhecimento o conhecimento e a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia, que a sua totalidade é a palavra de Deus, sua palavra objetiva. Isso é o logos. O rema significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração. Usando o logos de Deus, rema é a palavra subjetiva, estando sujeita ao logos. As duas têm a mesma objetividade, ou o mesmo sentido, só com ações diferentes. Para a nossa maior compreensão sobre esses vocábulos, vejamos alguns exemplos.
João, capítulo 14, verso 23, Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Diga logos. Isso é a palavra, guarda a palavra de Deus. É o logos. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra é essa? Diga logos. Maria disse ao anjo Gabriel, quando foi visitada por ele, trazendo a notícia que ela conceberia e daria um filho que seria chamado Jesus. Ela disse: faça-se comigo conforme a tua palavra, que é rema. Mas onde está a diferença, Sérgio? É a efetividade da palavra agora operando. Ela faça segundo a tua vontade na tua serva. Você imagina Deus chegar para você e falar: Mari, você vai conceber um filho. Ela falou: eu? Quem sou eu? Você imagina Maria? Como assim? Como que eu vou conceber um filho? Eu vou gerar um filho no seu ventre. O que ela fala, irmão? Olha a palavra de Maria: faça-se comigo conforme a tua palavra. Quando Deus te falar alguma coisa que parece ser muito fora da caixinha, muito extraordinário, sabe o que você faz? Senhor, faça comigo conforme o teu querer e a tua vontade. Às vezes a gente pode ter dúvida, a gente pode ter alguma até situação de incredulidade, mas você não deve permanecer nela. Incrédulo, sabe, negando, não, você diz: faça conforme a tua palavra. Jesus disse ao diabo, quando foi tentado para transformar as pedras em pães: nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema. Toda palavra que sai da boca de Deus é a palavra operando, a palavra manifestando. Diante de tudo isso, precisamos estar comprometidos com logos e com rema. Posso ouvir um amém? No conhecimento e também em ter experiência com o sobrenatural de Deus. Então é a palavra que é a objetividade, e que é o logos, e o rema que é subjetivo, que é aquilo que às vezes opera numa dimensão do sobrenatural. Então diga comigo: eu preciso tanto de um quanto de outro. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios, que eu não me lembro, no capítulo 1, que diz: os judeus pedem o quê? Sinais. Acho que é o contrário, não? É isso mesmo, né? Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. É mais ou menos, um está pedindo o logos e o outro está pedindo o sobrenatural. Sabe? Que é o poder de Deus. Aí, assim, né? O poder de Deus. Então, precisamos ser bons receptores da palavra de Deus. Diga comigo: eu preciso ser um bom receptor da palavra de Deus. Meu irmão, a palavra precisa entrar por algum lugar. Quando você estiver lendo a Bíblia, entenda que você é o receptor daquilo que Deus está dizendo. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Paulo está dizendo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo está dizendo, em outras palavras, meus irmãos, sabe, um pede uma coisa, outro pede outra, mas nós estamos falando sobre o poder de Deus manifestado, que é a própria ação do sobrenatural apoiado no logos, que é o verbo, a palavra. Amém? Então precisamos ser bons receptores da palavra de Deus, assim como certas proteínas que fazem a interação de certas substâncias com o nosso metabolismo celular, necessitamos das proteínas da palavra da verdade, entrando em ação, diga comigo, prática, em nossas vidas, para expurgar, significa purgar completamente, limpar, purificar, separar o que é mal, nocivo ou inútil, como mentiras, enganos, medos, incertezas, falta de perdão, amargura, tudo que nos faz afastar
do alvo da vida. Chamamos isso de pecado, errar o alvo. E eu queria ler um texto rápido para a gente terminar. Tiago 1, 19 a 27 diz assim: queridos irmãos, nunca se esqueça do que é melhor, nunca se esqueça que o melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos. É uma versão diferente, ok? Verso 20 de Tiago 1. Pois a ira não nos torna bons, como Deus exige que sejamos. 21. Portanto, livre-se de tudo que está errado em sua vida, tanto interna como externamente, e alegrem-se humildemente com a mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela é capaz de quê? Salvar as nossas almas, à medida que se desenvolve em nossos corações. A palavra precisa ser desenvolvida, irmãos. Verso 22. Lembre-se, esta mensagem é para obedecer. Diga comigo, a mensagem é para obedecer. E não apenas para ouvir. Portanto, não se enganem. Eu fiz uma observação aqui. O cristianismo é uma religião de ação. Diga comigo, o cristianismo é uma religião de ação. Por mais importante que seja ouvir, como consta no verso 19, não deve parar por aí. O fazer deve se seguir ao ouvir. Ser apenas ouvinte é uma forma de engano próprio. Se você é apenas um ouvinte, você está se enganando a si mesmo. Eu preciso o quê? Ouvir e o quê? Praticar, obedecer. Obedecer é praticar. Obedecer é ser realmente alguém que recebe a palavra. Cadê o verso 23? Pois se uma pessoa apenas ouvir e não obedecer, será como um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e logo que se afasta, ele não pode mais ver-se a si mesmo, nem se lembrar de como é a sua aparência. Fiz uma outra observação. O homem que ouve, mas não faz, é como um homem que vê o reflexo do seu rosto no próprio espelho. Ele se vê, é verdade, mas continua fazendo o que fazia sem a menor lembrança do tipo de pessoa que viu no espelho. Os tempos desses versículos são interessantes. Aqui diz assim, ó, contempla. No original diz assim, aioristo. Outro diz se retira. O outro diz esquece. Com o aioristo, dessa forma, Tiago mostra que a impressão foi momentânea e o esquecimento instantâneo. O imperfeito implica em condição contínua de ausência do espelho. Sabe o que acontece? Quando nós não temos uma marca, uma experiência, a gente olha, a gente vê, a gente se esquece, a gente ouve e já a gente não pratica. Mas se a gente tem uma marca, não vai existir ausência. Você vai estar sempre diante de um espelho. Amém? O provérbio diz assim, assim como um homem vê no espelho da água, assim ele o é. Né? Reflete. Então, que eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos sempre diante de um espelho. E que a gente tenha clareza de dizer assim, você está refletindo o que você foi chamado para refletir? Ou você olha e diz assim, já esqueci. Quem sou eu? Você tem que olhar para o espelho e saber, eu sou aquele que Deus disse que eu sou. Ele tem um propósito na minha vida e eu vou refletir a presença. Eu vou salgar, mesmo que as pessoas não percebam. Lembra alguns domingos atrás que eu ministrei? O sal não precisa ser visto, mas todo mundo percebe quando ele não está lá. Que eu e você não precisamos ser conhecidos em lugares onde a gente vai como os crentes.
que eu e você sejamos conhecidos pela graça de Deus. Quando a gente passar num ambiente desse, as pessoas possam dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Porque tem muita gente se denominando como homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. As atitudes estão mais parecidas como alguém do diabo. Entendem, irmãos? Sim ou não? Sei que você está entendendo. Verso 25, e eu encerro. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, para homens livres, ele não só se lembra dela, mas fará aquilo que ela diz. E Deus abençoará grandemente esse homem em tudo quanto fizer. Diga comigo: o espelho que revela as imperfeições do homem exterior foi colocado agora em contraste com a lei perfeita, a lei da liberdade, que se reflete o homem interior. Então, Tiago, irmãos, ele usa o termo para indicar o termo ético do cristianismo, o didaquê, os ensinamentos, aquele que chama de lei perfeita. Isso está lá no Salmo 19, verso 7. Olha o que diz: a lei do Senhor é, e ela o quê? Devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança, e ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. O homem que olha esta lei e adquire o hábito de fazer assim, o homem que olha a palavra, o Logos, e adquire o hábito de fazer, a palavra que aparece aqui é parameinas. A Bíblia diz: transforma-se em operoso praticante, encontra a verdade e a felicidade. Por isso que a Bíblia diz: será bem-aventurado no que realizar. João 6,63 diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Quem disse isso, irmão? Jesus. Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, meu irmão, olha o que a Bíblia está dizendo: vai passar céu e terra. Quem já viu aqui céu e terra passar? Eu nunca vi. Você já viu? Mas a Bíblia diz que vai acontecer. Vai haver um novo céu, uma nova terra. E elas vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, meu irmão, se Deus disse para você, e você precisa ter convicção do que Deus diz para você. Às vezes Deus diz para você: isso vai acontecer, seu filho é meu, isso aqui vai acontecer. Aí você olha, está cheio de fé, começou segunda-feira, aí vem seu filho: eu sou do diabo. Para com isso, mamãe, para com isso, papai, não vai acontecer nada, é tudo a mesma coisa. Eu não creio. O problema dele, se ele não crê, é você que precisa crer. É você que precisa se apropriar do Logos. O que ele crê não vai fazer diferença, mas o que você crê vai fazer toda a diferença. Amém? Quantas e quantas vezes? Chorando em lágrimas, dizendo: Senhor, conta com ele. Quantas e quantas vezes em lágrimas? Senhor, conta com ele. Espero que seu filho não precise ir para lá, que ele encontre. Porque muita gente não entendeu, porque a minha mãe e meu papai ali oravam para que Jesus me encontrasse. Eu fui criado no Evangelho, mas não conheci o Senhor do Evangelho. Depois que eu conheci o Senhor do Evangelho, fez toda a diferença. Foi criado no Evangelho, mas não conheceu o Senhor do Evangelho, até conheceu o Senhor do Evangelho. Depois de conhecer o Senhor do Evangelho, fez toda a diferença. Hebreus 4,12, porquanto a palavra de Deus é viva. Amém? Deus é vivo, diga: Deus é vivo. E se Deus é vivo, Ele pode fazer aquilo que para realizar, porque Ele está vivo. Porque morto não realiza nada, amém? A Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante
cortante de qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Verso 26 e 27 de Tiago, e eu termino dizendo assim: se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, olhe para mim, por favor. Controle a sua língua. Não fale tudo que você tem vontade. Meu irmão, se eu falasse tudo que eu tenho vontade, Jesus de Nazaré, infelizmente já tinha matado um monte. Mais do que fazendo viver alguém. Controle a sua língua. Controle. A Bíblia diz que é você que tem que controlar. Davi levou tão a sério isso que ele falou: Senhor, põe um anjo à guarda da minha boca, para que eu não profira coisas que não devo. Jó, ele vai falar: antes eu falava de coisas que não entendia. Meu irmão, falar de coisas que não entende é um problema. Por isso que tem um monte de crente que fala de Jesus, mas não entende Jesus. Na hora que fala: meu irmão, alguém te fez mal, ele fala assim: não perdoo, não perdoo, não perdoo. Aí você pergunta assim: o que você conheceu de Jesus? Que é o perdão em essência. Não importa o que fizeram com você, não importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque quem não perdoa está preso, está ligado àquela pessoa. E sim, irmãos, existem pessoas que são vítimas. Como não pode dizer que é uma vítima, uma criança de 1, 2 anos que é abusada? É vítima ou não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando a gente encontra pessoas que saem do vitimismo, eles entendem que foram vítimas. Ah, meu irmão, eu fico... eu conversava com uma pessoa um tempo atrás. E essa pessoa estava compartilhando e dizendo: eu perdoei todas as pessoas que abusaram de mim. O último foi há tanto tempo atrás. E eu cheguei para ele e Deus me deu a oportunidade. E ele dizia: eu te perdoo. E esse homem que abusou dele quando era criança, tem filhos. Ele falou: eu espero que seu filho nunca precise passar pelo que eu passei. Mas eu te perdoo. Sabe o que é isso? Isso é o evangelho que restaura. Isso é o evangelho que livra uma pessoa de uma amarra, de uma coisa. Eu não tenho dúvida, irmãos. Eu não sou um cara... Eu sei que essa pessoa que falou tem dores ainda. Isso mexe com muita coisa, mas uma coisa é certa. A boca proferiu, a boca falou e as ações vieram. Por isso Jesus ensina que aquele que não perdoa não pode. Nós não podemos ser ignorantes espirituais. Perdoa mesmo sem vontade. Talvez você diga assim: mas eu não tenho vontade. Quem disse que você vai ter vontade? A tua vontade é de matar, irmão. A gente em aconselhamentos e ministrações, quando a gente entra nesses âmbitos, né? Pessoas querem matar, elas não querem perdoar nada, elas querem matar, elas querem fazer vingança. Mas a vingança pertence ao Senhor, irmão. Quem entende, encontra com propósito, ele sabe a justiça é de Deus, não é minha. E aí é alguém que passa a ser livre, que não é mais escravo, que não está mais debaixo de amarras. Se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo, e a sua religião não vale muita coisa. Então, uma observação, o autor agora vai falar o seguinte: não ouvir, mas fazer. Mais generalizado para o não simplesmente adorar, mas fazer, mas de uma forma mais específica. A palavra religioso aqui é terescos, o que significa dado a observâncias religiosas. Olha o verso 27. O cristão puro e sem faltas, do ponto de vista de Deus, o Pai, é aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar, nem se sujar,
em seus contatos com o mundo. Diga, eu estou no mundo, mas não vou ser contagiado pelo mundo, contaminado pelo mundo. Fique de pé, por favor. Em outras palavras, o verso 27, falando sobre o cristão, as atitudes. Qual é a atitude dele? Ele é puro, sem falta, do ponto de vista que Deus enxerga, é aquele que vai o quê? Trabalhar, exercer, cuidar, que vai, sabe, ser fiel ao Senhor. E aí eu fiz aqui uma observação. O que seria então uma religião verdadeira? Qual seria? Porque ele vai dizer, como é que diz aqui? Onde está aqui mesmo, meu Deus do céu? O cristão não pode vir, os órgãos. Está aqui? A religião pura e imaculada para com Deus. Então, qual é a religião? Diga comigo, a definição de uma religião boa, pura, sabe qual é? Não é só declaração. Diga comigo, não é só declaração. Declaração o quê? Do que às vezes os nossos lábios fazem. Do que é melhor do que atos de adoração exteriores. Quantas e quantas vezes nós fazemos assim? Que nem o profeta Isaías, se eu não me engano, vai dizer: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe. É mais do que atos exteriores. É o quê? Uma ação que tem uma operação de ver manifestado fidelidade, ajuda, socorro. E aí a gente vai poder entender que o que vai mudar e transformar é aquilo que eu estou verbalizando, o Logos. Fala, irmão, fala, declara, profetiza, manifesta aquilo que Deus te chamou para fazer. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nessa manhã, a exposição da Tua palavra, dizer: Senhor, cumpre em nós aquilo que o Senhor tem liberado na Tua palavra como semente. Senhor, que possamos ser uma terra, bons receptores, mas que possamos executar, Senhor, a Tua palavra, fazendo com que o Logos e o Rema, Senhor, eles possam ter a sua ação, e assim, Senhor, o Senhor manifestar aquilo que o Senhor tem desejado e planejado, em o nome de Jesus, seja na nossa casa, na nossa família, na escola, no trabalho, nos negócios. Pai, nós oramos para que a manifestação da palavra, Senhor, ela entre em operação e que possamos olhar e ver a ação daquilo que o Senhor tem, Senhor, liberado pela nossa boca. Em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Comece a orar, meu irmão, onde você está. Comece a dizer: Senhor, libera a Tua palavra para mim. Libera o verbo, Senhor. Libera, Senhor, o Logos, libera o Rema, Pai, para que assim a minha vida, Senhor, onde no contexto que eu estou inserido, eu possa, Senhor, manifestar, Senhor, a Tua glória, a presença, a experiência, oh Deus, a intimidade, a revelação, é o que te pedimos em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em Teu nome, Jesus. Oh, em Teu nome, Senhor. Oh, Espírito do Senhor. Oh, alabaxeira, alamanai.
Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Sopre a vida. Com teu poder É a palavra. e tua graça vem avivar. Que você seja esse receptor nessa manhã. Sopra Espírito. Pede para ele soprar. Soprar em você a vida dele. A palavra dele. Venha avivar, Senhor. Aonde tem alguma situação dessa, Sobre o ar. se existe vale seco, se existe vale seco, libera a palavra. Se levante um exército. Você é o exército de Deus. Davi se viu como um exército. Restaura, Senhor. Restaura, Pai. No vale de ossos secos. O Senhor perguntou para o profeta: Mais um exército. poderão viver esses ossos? O profeta disse: o Senhor sabe. Sobre os nossos corações, sobre os nossos. O Senhor disse: diga aos ossos secos, entre vida, todo lugar de morte, todo lugar de destruição, doença, enfermidade, opressões, nós declaramos: vem, vem a tua presença, vem a tua glória, vem o teu Espírito. Oh, rabarache, abarabara. Ora vem, Senhor Jesus. Chame agora. Vem, Chame para as áreas da sua vida vem. que você deseja a mudança, ou de alguém que você está orando, intercedendo. Oh, rabachandaralabarabá. Oh, vem, vem, vem. Oh, vem. Vida, sonho de Deus, vida de Deus. Senhor, que haja vida de Deus. Vem, vem. Libera a palavra, minha irmã. Libera a palavra, meu irmão. Libera a palavra, mudança, transformação. Ossos secos, ouçam. Ossos secos, ouçam. Ouçam. Levante-se. 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 Começa a vir os ossos. Começa a vir os ossos batendo no outro. Começa a vir o som dos ossos. Ei, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos no milagre que só o Senhor pode fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem Aguardamos fazer naquilo que só tu o podes. que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel.
Aviva-nos. Aviva nossos corações, Pai. Aviva a Tua palavra em nós, Senhor. Nenhum homem fez, vem fazer. Aviva a Tua palavra em nós, O que Deus. a história nunca Ativa a Tua viu. palavra, Pai. O descrito em Joel. A terra Chama, chama mais uma vez. O que você quer ver? O que você quer ver? Diga pra Ele. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu chamo, eu clamo. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama Profetiza, o teu espírito. profetiza, declara. Hoje. Profetiza a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós declaramos mudança, nós declaramos transformação, nós declaramos saúde, nós declaramos restauração, nós declaramos a vida e a glória, a presença de Deus. Nós ordenamos para fora tudo aquilo que é empecilho, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, abençoamos, Senhor. Abençoamos, Pai, no nome e na autoridade do Senhor. Abençoamos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos Tua vida, Teu poder, Tua glória, Tua presença. Pesos, cargas, temores sejam tirados, arrancados em nome de Jesus. Oh, Ramanasheri Alahalabarabashi. Oh, Ralabasheri Alahalamanakarabashai. Sobrebehamasharas. Oh, Ralamanara Mashara Labaharabashad. Oh, Rakatalahalamasi. Oh, Ralamana Haramana Mashad.